Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu quero continuar a palavra de domingo passado, porque a gente não pode terminar uma palavra numa vírgula. Ela tem que acabar num ponto final. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ponto e vírgula. E agora nós vamos continuar, porque o autor de Hebreus, ele começa a dar um pouco, ele dá algumas ordens, ele ensina alguma maneira de a gente usufruir ou usar melhor dessa ousadia de chegar na presença de Deus. Então ele fala, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Se você tiver curiosidade e não participou da palavra de domingo passado, ela está disponível aí nas redes sociais, é só acessar a nossa igreja ali e você vai poder ver a responsabilidade da ousadia. Mas você que já ouviu, que ouviu semana passada, a gente estava falando dessa grande oportunidade que é chegar na presença de Deus. E a gente ter esse entendimento de quem é Deus. E a gente valorizar isso. É realmente uma ousadia a gente chegar na presença de Deus. Porque desde o início Deus se mostrou quem Ele era, Ele mostrou a sua grandeza, Ele mostrou a sua santidade, Ele mostrou a separação que há entre Ele e a humanidade por causa do pecado. E agora Ele faz algo tremendo, Ele dá um novo caminho. E vivo, através de Jesus, rasgando o véu do templo. E agora nós podemos acessar Ele. Isso é de fato uma ousadia, porque eu chegar diante de Deus do jeito que eu sou, nas minhas limitações, Jó uma vez, e Jó era fiel ao Senhor, e ele questionou a Deus em um momento, e Deus falou assim, peraí, Jó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é você? Aonde você estava quando eu comecei a criar todas as coisas? Ou seja, às vezes a gente se acha alguma coisa. Mas quando a gente tem esse sentimento, cuidado, porque isso foi o sentimento de Lúcifer. Ele se achou muito, muito igual a Deus. Não existe ninguém como Deus. E nós temos essa ousadia de chegar diante desse Deus. É muita coisa. E aí o autor nos ensina isso, fala, peraí, essa ousadia, entenda uma coisa. Ele agora se tornou sumo sacerdote, ele te deu esse acesso. Como é que você tem que fazer então para
para se relacionar com Deus. Primeiro, quando o véu do templo se rasga, o que Deus está querendo nos ensinar? Se aproxima de mim agora. Não existe mais barreira. Não existe mais separação. Agora, eu estou fazendo isso com com um único propósito. Se aproxime de mim. Me conheça. Agora, saiba que eu continuo sendo o mesmo Deus, grande e santo e poderoso. Então, entenda quem eu sou e entenda quem você é. Não é porque eu estou te dando acesso a mim que vai virar bagunça agora. Então ele fala, se aproxima de mim, mas se aproxima de mim como? Com o coração, o texto diz, verdadeiro. Ué, mas é assim que eu me aproximo de Deus, com um coração verdadeiro? Será? Será que você não quer alguma coisa de Deus? Será que você não tem uma segunda intenção? Sabe quando alguém se aproxima de você, mas não é verdadeiro? Ela quer alguma coisa que você tem? Ela tem um interesse? Ou você se aproxima de alguém, não com o coração verdadeiro, mas porque você quer alguma coisa que a pessoa tem? Você não quer ir, talvez, atender um convite da pessoa. Mas você fala, se eu não for, vai ficar chato, porque isso e aquilo, eu vou perder aquilo. Ou seja, você vai, você se relaciona, você se aproxima, mas não com o coração verdadeiro. Se tem uma segunda intenção, a motivação do seu coração está errada. Lembrei de Labão com Jacó, que a gente está estudando. Labão só queria Jacó por perto, por interesse. Né? As pessoas fazem isso. Elas se aproximam uma das outras, não com o coração verdadeiro, mas por interesse, para tirar uma vantagem em alguma coisa. Com Deus, não é assim. O autor está nos ensinando. Quando chegar Deus, vê o seu coração. Vai com o coração verdadeiro. Não vá com interesse. Não vá com medo. Não vai negociando. Mas vai com a motivação correta diante de Deus, com o coração correto diante dele. Cheguemos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé. O que é inteira certeza de fé? É uma convicção da sua fé. O que é uma convicção? Eu não tenho dúvidas. É importante a gente ter convicção das coisas, principalmente da fé. Porque no versículo seguinte, 23, ele fala: fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar. Então, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Você precisa ter convicção da palavra de Deus, daquilo que é falado. Porque se você não tiver convicção, o que acontece? Qualquer dificuldade, qualquer situação vai te abalar. E o autor está falando, tenha convicção, tenha certeza desse caminho que você está escolhendo seguir. Não viva meia boca. Não viva em cima do muro. Não deixe as dúvidas entrar. É normal dúvidas aparecerem. São ataques que a gente recebe. Busque resposta. Para que a sua fé não seja abalada e você tenha convicção.
Às vezes você pede uma direção de Deus, né? Tenha convicção daquilo. Nós estamos indo para uma direção nova na vida da igreja agora. Nós estamos indo para um local, nós estamos assumindo um compromisso maior. Nós precisamos ter convicção daquilo que Deus está nos falando que devemos fazer. Aqui nos Estados Unidos, a gente passou muitas dificuldades, a gente teve muitos problemas. Mas, um dia, eu fui orar a Deus para tomar uma decisão. E Deus falou comigo. E essa orientação era: Senhor, agora, diante de tudo que está acontecendo, eu preciso de uma direção. O Senhor quer que eu fique ou o Senhor quer que eu volte para o Brasil? E Deus foi claro nessa resposta. Ou seja, eu tive uma convicção que Deus falou comigo. E se eu estou aqui, é porque Ele respondeu. Você já sabe a resposta. Não é porque eu sou teimoso. Tem gente que é teimoso, né, em desobedecer ao Senhor. Mas eu fui para o Senhor o quê? Com um coração verdadeiro. Sem tentar manipular Deus. Senhor, para mim não interessa. Eu estava que nem Abraão. Quando ele falou para Jó: escolhe para que caminho o senhor vai. Você quer ir? Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu estava que nem Abraão, porque não importava se eu estivesse aqui ou lá. O que importava para mim é estar no lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Isso é o que importava. E eu fui com o coração verdadeiro. Senhor, o que o Senhor quer? É para eu ficar aqui? Amém. É para eu voltar? Amém. Agora, o fato de eu ter escolhido ficar foi um mar de rosa? Não tem sido até hoje. Mas eu tenho uma convicção. E o que não me faz desistir é essa convicção. É você saber que Deus fala com você. É você ter certeza daquilo que a palavra de Deus fala para você como filho dele, como filha dele. Quando nós temos essa convicção da fé, nós não vamos nos abalar. Não vai vir aqueles pensamentos: será? Será que é assim mesmo? Porque em relação ao Evangelho, a gente tem várias opiniões. Existem várias vozes falando, e se tem uma coisa que eu sempre falo para vocês: quem você está ouvindo? Quem você tem colocado na sua mesa para trocar ideia, para você gastar tempo e ouvir? Isso é muito perigoso. Ah, mas ele é tão legal, ela é tão legal. Isso pode custar caro para você. Pode abalar a sua fé. Nós precisamos ter convicções para não abalar a nossa fé, para a gente não ter dúvida. Né? Se Deus falou, e ponto. A serpente vai lá e coloca a dúvida em Eva. Não. Deus falou que não, é não, e ponto. Não tenha convicção para não abalar a sua fé. E então, quando você chega com o coração verdadeiro, quando você tem convicção, certeza da fé, do que Deus é para você, do que Jesus fez por você, você tem revelado um coração purificado da má consciência, ou seja, você foi justificado, você tem um novo tempo, uma nova vida agora com Deus. Que Ele te dá essa ousadia de chegar diante da presença dEle. Você precisa ter essa identidade firmada em você. Você é filho agora. Não é que você vai se achar.
mas é a convicção da fé de quem você é. E uma coisa importante que o autor fala, além de um coração purificado da má consciência, o corpo também lavado com água pura. Então, para a gente chegar diante de Deus, a gente precisa estar limpo. E a palavra de Deus, ela nos limpa. Você tem sua opinião. Mas a sua opinião não interessa muito. Sabe por quê? Porque ela te engana. A sua referência tem que ser a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Deus através da palavra dele. A palavra dele te limpa. Porque se você pensa de uma certa forma a respeito de um assunto, e você quando confronta a palavra de Deus e vê que é diferente, ela renova a sua mente. Ela te purifica. E isso te dá acesso a Deus. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Você lembra que nós comentamos semana passada, os sacerdotes para entrar no santo, no lugar santo. Não era nem no lugar santíssimo, era no lugar santo. Ele precisava ali, simbolicamente, lavar suas mãos, passar pela água, como símbolo de se purificar para entrar na presença de Deus. Então, às vezes, a gente não tem essa responsabilidade, não tem esse cuidado, esse temor com Deus. A gente chega para Deus como se Ele tivesse obrigação, e às vezes a gente até culpa Ele das coisas que estão acontecendo. E a gente não tem esse cuidado. Puxa, eu estou sendo ousado de chegar diante de Deus. Eu preciso estar puro, eu preciso estar santo porque Ele é santo. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me santifique, me mova, me abre os olhos. Por isso, quando a gente vai orar, a gente tem que depender do Espírito Santo, porque a própria palavra fala que a gente nem sabe orar. Que é o Espírito Santo que intercede por nós, muitas vezes. Um erro que eu espero que a gente não possa cometer é isso. Que não é porque o véu do templo se rasgou, que agora nós temos livre acesso a Deus, que é festa. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e vai ser sempre a mesma coisa. A única coisa que mudou é o acesso a Ele. Antes nós precisávamos de um sacerdote para interceder por nós. Agora Ele fez um novo caminho, nós vamos direto a Ele. Mas o respeito, o temor, a santidade, o saber quem é Deus não mudou nada, 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 nada. Nós não podemos cometer esse erro. A gente precisa saber quem é Deus e quem somos nós. Você valoriza isso? Você entende isso? Né? Versículo 24. O autor, ele fala desse novo caminho e ele fala para esse novo caminho agora, como que deve ser vivido. Primeiro, ele fala que para a gente se aproximar de Deus, e tem uma maneira de a gente se aproximar de Deus, que é o que a gente conversou até agora. Mas ele dá um segundo ponto muito importante, que ele fala assim no versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa igreja, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros,
e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então o autor está falando duas coisas aqui importantes para nós, nesse novo e vivo caminho, sem o véu, para a gente se aproximar de Deus. Primeiro, que a gente não pode perder esse senso de que Deus continua com os mesmos valores, os mesmos princípios. E a gente tem que ter esse temor de chegar a Deus. Se purificar, se santificar para entrar na presença do Senhor. E segundo, que não tem como a gente viver essas coisas, não tem como a gente permanecer fora da igreja, fora dessa comunhão. Não tem. Não tem como a gente ter o evangelho todo, ele é pautado em 2 pontos. Ame ao Senhor de todo o seu coração e ao seu semelhante como a ti mesmo. Ele sempre liga nós com ele e nós com os outros. As pessoas muitas vezes querem Deus, mas não querem a comunhão, não querem a igreja. E a Bíblia é clara em relação à igreja. Não tem como a gente buscar Deus, a gente agradar a Deus fora da igreja. E eu sei que talvez falar isso para muitos vão se ofender. Mas eu sou um defensor da igreja. Por quê? O texto aqui está claro. Não é só se aproximar de Deus e está tudo bem. Mas ele fala, permaneça na igreja. Não faz como alguns fazem que sai da igreja. Eles viviam isso lá. E por que essas pessoas saem da igreja? Porque não vivenciam o primeiro ponto bem. A fé, ela é abalada. Começa a entrar ensinamentos errados. Começa a ter frustrações. Começa a ter dificuldade. Como eu falei, a gente teve muitas dificuldades. Na igreja, eu fui muito frustrado, muito ferido na igreja. E por que eu não paro de estar na igreja e de fazer a igreja, de edificar a igreja? Por causa da convicção da minha fé. Eu não vou abortar um projeto divino de Deus por causa de algumas experiências negativas que outros causaram. E também não quero dizer que a igreja ela é perfeita. Não é. Não é. Por isso a nossa responsabilidade como igreja de manter essa santidade, de trazer, de almejar ser cheio do Espírito Santo, porque quando isso acontece, nossa carnalidade ela é morta. E o que a gente faz é do Espírito. Por isso que o autor de Hebreus ele fala, exorte uns aos outros, ou seja, dá toque para o irmão que ele está pisando na bola, que ele está se excedendo um pouco. Isso é cuidado. E isso a gente só tem na igreja, guiado pelo Espírito. Então, por mais que eu tenha tive dificuldades e feridas e frustrações na igreja, eu continuo nela. Eu continuo nela. Por quê? Por causa da convicção da minha fé na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Da importância de estarmos em comunhão. Quando o texto fala, consideremos-nos, Deus está querendo nos ensinar assim, tenha cuidado um com o outro. Valorize um ao outro. Isso é importante. Sabe por quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, esse cuidado, esse valor é para ajudar uns aos outros a fazer coisas certas.
a andar corretamente. E isso só acontece na igreja. E aí eu coloco duas advertências aqui. O perigo da cegueira. Quando a gente decide não estar na igreja, a gente corre o perigo da cegueira. O que é o perigo da cegueira? É não enxergar. Porque o texto fala aqui para a gente valorizar, para a gente cuidar um do outro, para ajudar a fazer as coisas certas na vida. Agora, quando eu estou fora da igreja, o que acontece? Eu corro o risco de não enxergar as coisas. As pessoas, quando nós estamos fora da igreja, quem que a gente ouve? Primeiro, nós mesmos. A gente começa a achar justificativas. Ah, mas não é bem assim, Deus me ama, Deus sabe do meu coração, Deus é amor. Você começa a fazer narrativas na sua mente, e a gente já conversou sobre isso, que a gente se torna o nosso maior inimigo, porque nós damos vazão para as narrativas que criamos. E toda narrativa que a gente cria, nós nunca estamos errados. Nunca. O outro nunca está certo. Nós sempre estamos certos. É o perigo de não enxergarmos. Agora, quando você está na igreja, você ouve a palavra, você sente a presença do Espírito Santo falando, não eu. E isso te abre os olhos, te desperta, te faz enxergar. Mas quando você está fora, você vai ouvir quem? Você ou outro alguém que também está fora. Vai dar no que isso? É um cego guiando outro cego. Aonde esses dois vão parar? É um perigo. Outro perigo é que quando você não está na igreja, você vai estar em outro grupo. Em perigo. Porque o lugar seguro é na igreja. O lugar seguro é na igreja. Eu não estou fazendo acepção de pessoas. Asepsia também, porque tem que limpar. Não estou fazendo acepção, muito pelo contrário. É que as pessoas estão rejeitando a Deus e a igreja. Quando as pessoas não vão à igreja, e quando eu me refiro a ir à igreja, é na reunião dos santos. Quando ela se recusa a isso, ela está recusando a Deus. Porque Deus deixa claro aqui, se aproxime de mim com coração verdadeiro, com convicção de fé do que você está fazendo, purificados pela sua palavra. Não saia da igreja, porque a igreja é onde as minhas coisas acontecem. O mundo só não está pior por causa da igreja. Por causa da igreja. Então a gente tem que ter esse entendimento e essa importância que a igreja tem nas nossas vidas. E o autor fala, principalmente porque aquele dia se aproxima. Que dia? Versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, ou seja, não é um erro aqui, outro ali, que a gente pode cometer. Mas se pecamos voluntariamente, eu sei que é errado, mas eu estou continuando a fazer, eu insisto nisso, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu sei que é errado, mas tudo bem, vamos fazendo, vamos mantendo desse nível. É isso que o autor está falando. Se nós pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja,
o que Jesus fez por você, você está negando. Sempre na nossa ceia, quando nós vamos celebrar a ceia, eu falo que o sacrifício de Jesus possa valer a pena na sua vida. O que ele fez possa valer a pena. Faça valer a pena. Agora, quando a pessoa decide permanecer no pecado, voluntariamente, eu gosto disso, ela está falando assim, Jesus, eu aprecio o que o Senhor fez na cruz por mim, mas deixa eu curtir mais um pouco meus pecados. É tão gostoso esse mundo, essas coisas que, né, as pessoas são... É tão bom. Tem até prazer no pecado. Quando você decide caminhar dessa forma, o sacrifício de Jesus perde todo o efeito na sua vida. Perde todo o efeito. Porque Jesus, ele levou sobre si os seus pecados. Versículo 27. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. No Velho Testamento, a lei dizia assim, olha que forte, olha que forte. A lei de Moisés dizia assim, se uma pessoa for pega adorando outros deuses, ela poderia ser morta. E por que fala de 2 ou 3 testemunhas? Porque o Marquinhos não pode chegar para mim e falar assim, ó, eu vi o Carlos adorando outros deuses. E o que é adorar outros deuses? É idolatria. É colocar Deus, é colocar outras coisas no lugar de Deus. O Carlos não poderia ser morto se o Marquinhos viesse caguetado. Precisava 2. Se vem o Marquinhos e o Neto, eu tinha que pegar o Carlos. Vamos lá para fora, Carlos? Gente, pode pegar pedra. Idólatra. Está adorando outros deuses. Era esse rigor. Entenda como é as coisas de Deus. Só que hoje, o Senhor, ele é misericordioso. A misericórdia dele nos renova a cada manhã, porque senão nós estaremos mortos. Mas a gente não valoriza isso. A gente leva a vida de qualquer jeito. Só que o texto está falando aqui, mas você que decide voluntariamente praticar esse mal, olha o que o texto fala. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus? Ou seja, o que Jesus fez foi muito grande na cruz. Agora, se você continua vivendo uma vida de pecado, se no Velho Testamento a lei dizia isso, quanto mais agora você pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. É muito forte essas coisas, porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas falam muito do Deus de amor, mas esquece do Deus juiz. E essa palavra não é para causar medo. Não é essa a intenção. Mas é um alerta. É uma advertência da realidade, das verdades bíblicas e espirituais. É só isso.
é você ter a responsabilidade da ousadia de entrar no lugar santíssimo. Não dá para levarmos a vida cristã de qualquer jeito. A Aline falou, né? Cada pastor tem um jeito. Por quê? É aquilo que Deus coloca no coração. E o meu jeito é de sermos verdadeiros. De sermos uma verdade para Deus. De não sermos hipócritas. É fácil, como foi falado no momento aqui da oferta, saber que existem pessoas que nos querem mal, tem alguma coisa não resolvida, e você falar, problema da pessoa, e vir para a igreja e levantar as mãozinhas com ar de santidade. Por isso que a gente encontra na Bíblia passagens de a pessoa falar, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei. E Deus fala, eu não te conheço. A pessoa estava na igreja, mas não agradava a Deus. Ela vivia uma religiosidade, mas não vivia a vida cristã real. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Assim como Deus é verdadeiro, nós precisamos ser verdadeiros. Assim como Deus tem a verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos viver aquilo que a palavra diz. E isso tem um preço. Vai ter um preço. Você não vai ser o mais legal, você não vai ser o mais querido, você muitas vezes vai ser o chato, vai ser o rejeitado. Mas por quê? Porque as pessoas não estão vendo a Deus da mesma forma como você está vendo. Aí é uma escolha sua de quem você quer agradar. Então a gente como igreja sempre vai chamar a um nível mais profundo das verdades espirituais. Para a gente não perder tempo. O que adianta a gente vir para a igreja e nada acontecer na gente ou com a gente? E a gente continuar na hipocrisia. E quando a gente não é transformado, o que acontece? A gente causa problema para os outros. E o mundo se torna pior. Então, para que vir para a igreja? Fica em casa. Você tem que vir para a igreja para encontrar Deus, para ser tocado por Ele, para ser transformado por Ele, para ser usado por Ele, para que outras pessoas também vivam essas verdades. Como vivenciaram em Jesus. Nós precisamos dar continuidade no que Jesus fazia. Através do Espírito Santo. Só que saiba que Jesus, ele não era querido pelas pessoas. Ele era rejeitado. Então esteja disposto a ser rejeitado por Ele, para viver a verdade. Mas as pessoas não querem ser rejeitadas. Entre seguir a Cristo e começar a ter problema, prefiro pecar voluntariamente e renegar o que Cristo fez por mim. Jesus foi rejeitado. Jesus foi odiado. Jesus foi caluniado. Jesus chegou ao ponto das pessoas falar que o que ele fazia vinha de Satanás. Olha só.
Jesus foi preso, foi injustiçado. E nós falamos que somos seguidores de Cristo? Ou nós seguimos a nós mesmos? Sabe nada, inocente. Que nós tenhamos a responsabilidade da ousadia de chegar na presença de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Ô Senhor, que o que nós falamos, que o que nós vivemos possa agradar ao Senhor, possa ser real, possa ser transformador, não possa vir da nossa carne, mas possa vir do seu Espírito. Nós queremos vivenciar as grandezas do Senhor, as verdades do Senhor, de forma poderosa, Pai. Ó Senhor, traga convicção em nossos corações, para que nossa fé não seja abalada, para que não tenhamos dúvidas do que devemos fazer como filhos do Senhor, como testemunhas do Senhor, ó Pai. Ensina-nos, revela-nos, ó Pai, mais sobre o Senhor, de como devemos proceder, de como devemos agir. Em nome de Jesus que eu oro, Pai.